Quando a noiva, Sofia, se virou para a multidão e apontou para mim com o dedo trêmulo, gritando: aquele homem ali é o amante do meu noivo. Ele roubou o coração de Miguel, o salão inteiro congelou em silêncio absoluto. Eu, Tiago, fiquei paralisado, o rosto queimando de vergonha enquanto todos os olhos se voltavam para mim no meio do casamento mais esperado do Val do Douro, com o sol dourado batendo nos vinhedos da Quinta do Pinhão e o Rio Douro brilhando ao fundo como se nada pudesse dar errado naquele dia. As taças de vinho espumante pararam no ar, os murmúrios das tias e dos primos transformaram-se em um vazio sufocante, e eu senti o chão tremer sob os meus pés de corpo polido. Miguel, parado no altar ao lado dela, empalideceu, os olhos castanhos que eu conhecia tão bem desde a universidade agora cheios de pânico e algo mais profundo, algo que ele nunca tinha admitido em voz alta diante da família. Sofia continuou, a voz cortando o ar como uma lâmina: eu vi as mensagens, as fotos antigas, tudo. Ele não é só um amigo, é o motivo pelo qual Miguel hesitou até o último segundo. Os convidados começaram a sussurrar, alguns levantando-se das cadeiras de madeira enfeitadas com flores brancas e verdes, enquanto eu tentava respirar, o peito apertado como se o rio inteiro estivesse me afogando. Não era assim que eu imaginava este dia. Eu tinha vindo só para dizer adeus, para ver o homem que amei em segredo durante anos finalmente casar com a mulher que a família escolheu para ele, para fechar um capítulo que doía mais do que qualquer rejeição pública. Mas agora tudo estava exposto, cru, diante de 200 pessoas que me conheciam como o melhor amigo de Lisboa, o designer gráfico bem-sucedido que voltava sempre para as festas de família. Meu coração batia tão forte que eu ouvia o sangue nos ouvidos, e as memórias vieram em ondas, as noites em Lisboa, as caminhadas secretas pela Avenida da Liberdade, os beijos roubados no apartamento pequeno perto do Chiado onde Miguel confessava que se sentia preso, dividido entre o que a mãe esperava e o que o coração pedia. Eu nunca quis destruir nada. Só queria que ele fosse feliz, mesmo que não fosse comigo. Sofia virou-se para Miguel, lágrimas escorrendo pela maquiagem perfeita, diz para eles: Miguel. Diz que ele te manipulou. Miguel abriu a boca, mas as palavras não saíram, só um suspiro quebrado que me partiu por dentro. O padre, um homem idoso de batina branca, ergueu as mãos pedindo calma, mas o caos já tinha começado. A mãe de Miguel, Dona Isabel, levantou-se da primeira fila, o rosto pálido de choque, e apontou para mim também: Tiago, como pudeste? Depois de tudo que fizemos por ti. Eu queria correr, desaparecer entre os vinhedos, mas meus pés estavam colados no chão. Foi então que Miguel deu um passo à frente, a voz rouca cortando o barulho: basta, Sofia. A verdade não é o que tu pensas. O ar ficou ainda mais pesado, e eu soube naquele instante que nada seria o mesmo. Os convidados começaram a filmar com os telemóveis, o escândalo espalhando-se mais rápido que o vento do Douro. Eu olhei para Miguel, e por um segundo nossos olhares cruzaram-se como nos velhos tempos, cheios de uma dor compartilhada que ninguém mais entendia. Sofia soluçou alto, cobrindo o rosto com as mãos, e o buquê de rosas brancas caiu no chão de pedra. Meu peito doía com uma mistura de humilhação e alívio estranho, porque finalmente, depois de anos escondidos, algo estava saindo à luz. Mas o preço? O preço era este circo público que eu nunca desejei. Os amigos de Miguel, os mesmos que bebiam connosco em Coimbra nos tempos de faculdade, olhavam-me agora com mistério e julgamento. Eu respirei fundo, tentando manter a compostura, mas as lágrimas ameaçavam cair. Este era o dia que eu temia desde que Miguel me ligou há 6 meses dizendo: vou casar, Tiago. Vem, por favor. Preciso de ti lá. Eu vim por amor, não por vingança. Agora tudo desabava, e eu não sabia se conseguiria reconstruir. O sol continuava a brilhar sobre o Douro, indiferente ao drama humano que se desenrolava ali, e eu senti pela primeira vez na vida que talvez fosse hora de parar de fugir de quem eu era. Miguel caminhou até mim através do corredor improvisado entre as cadeiras, ignorando os gritos baixos de Sofia e os murmúrios da família, e parou a meio metro de distância, os olhos vermelhos mas firmes. Tiago, eu não vou deixar que isto continue assim, disse ele, a voz tremendo só um pouco, o suficiente para eu recordar o rapaz de 20 anos que chorava no meu ombro depois da primeira rejeição da família. O padre tentou intervir novamente, mas Miguel ergueu a mão: por favor, padre, dê-me um minuto. Sofia, ainda no altar, soluçava agora alto, o vestido branco imaculado contrastando com o rosto vermelho de raiva e dor. Tu estás a destruir tudo, Miguel. Por causa dele. Mas Miguel não olhou para ela, olhou só para mim, como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Eu devia ter dito isto há muito tempo, continuou ele, na frente de todos. Tiago não é o vilão aqui. Eu sou. Um suspiro coletivo percorreu a multidão, e eu senti o coração acelerar outra vez. As memórias voltaram em flashes, a primeira vez que nos beijámos na praia de Carcavelos, depois de uma festa de final de curso, o gosto da sal e a cerveja, o medo misturado com a alegria pura de finalmente ser visto. Depois vieram os anos de silêncio, Miguel voltando para a empresa da família em Porto, eu ficando em Lisboa a construir uma carreira que me distraía da saudade.
Encontros secretos em hotéis discretos, mensagens apagadas, promessas que nunca se cumpriam. Eu sempre soube que ele lutava contra si mesmo, contra o pai que dizia, um homem a sério casa e tem filhos, contra a mãe que planeava o casamento perfeito desde que ele era criança. Agora, aqui, no meio dos vinhedos que a família dela possuía há gerações, ele estava a escolher. Eu amo Tiago, disse Miguel, a voz ganhando força. Sempre amei. O casamento. Foi uma fuga. Eu pensei que podia ser o filho que todos queriam. Dona Isabel levantou-se de novo, a voz aguda. Miguel, não digas isso. Pensa na família, no negócio, na tua vida. Mas ele não parou. A vida sem verdade não é vida, mãe. Sofia aproximou-se, o rosto contorcido. Então por que aceitaste o anel? Porque me deixaste planejar tudo isto. Miguel baixou a cabeça por um segundo, e eu vi a culpa verdadeira nos seus ombros largos. Porque tive medo, Sofia. Medo de perder tudo. Medo de ser quem sou. Eu dei um passo para trás, o peito apertado com compaixão e raiva misturadas. Eu não queria que ele me salvasse, queria que ele se salvasse a si mesmo. Os convidados começaram a levantar-se, alguns saindo discretamente, outros ficando para ver o espetáculo. Um primo de Miguel, o Rui, aproximou-se e colocou a mão no ombro dele. Irmão, isto é sério. Pensa bem. Mas Miguel só olhou para mim outra vez. Tiago, vem comigo. Vamos embora daqui. Eu hesitei. Anos de silêncio, de noites sozinho no meu apartamento em Lisboa olhando o Tejo e pensando nele, de fingir para os amigos que era só uma amizade antiga. Agora ele estava a oferecer o que eu sempre quis, mas a um preço tão alto, a humilhação pública da noiva, a decepção da família, o escândalo que se espalharia pelas redes sociais em minutos. Não assim, murmurei eu finalmente. Não na frente de todos. Sofia gritou uma última vez antes de correr para dentro da quinta, o vestido arrastando no chão de pedra. O padre abanou a cabeça, murmurando uma oração. Miguel pegou na minha mão ali mesmo, à vista de todos, e eu senti o calor familiar que nunca tinha esquecido. Então vamos falar em privado, disse ele. Caminhámos juntos para o jardim lateral, os vinhedos estendendo-se até ao horizonte, o ar cheirando a terra molhada e a flores de verão. Ali, longe dos olhares, ele desabou. Eu traí-te quando aceitei casar. Traí-me a mim mesmo. Eu abracei-o, sentindo o corpo dele tremer contra o meu, e pela primeira vez em anos permiti-me chorar abertamente. Mas dentro de mim uma voz gritava, e agora? A família dele nunca aceitaria, a sociedade portuguesa ainda sussurrava apesar das leis progressistas, e eu tinha construído uma vida sozinho em Lisboa que não incluía drama familiar. As horas seguintes passaram num borrão, telefonemas, mensagens, a mãe de Miguel ligando para o pai que estava em viagem de negócios em Lisboa. Eu fiquei ao lado dele, ouvindo as vozes altas vindas da sala principal da quinta. Como vamos explicar isto aos clientes? Perguntava o tio. E a reputação da família? Eu via Miguel encolher-se a cada palavra, e o meu coração partia-se outra vez. Eu queria protegê-lo, mas também sabia que ele precisava de enfrentar isto sozinho para crescer. Quando a noite caiu sobre o Douro, com as luzes das lanternas iluminando os caminhos de pedra, Miguel virou-se para mim. Fica esta noite. Amanhã decidimos. Eu assenti, mas dentro de mim a dúvida crescia. Era amor ou apenas o pânico do momento? As estrelas apareceram no céu claro, e eu perguntei-me se valia a pena destruir tanto para construir algo novo. A manhã seguinte chegou com o cheiro de pão fresco e café vindo da cozinha da quinta, mas o ar estava carregado de tensão. Miguel e eu tínhamos passado a noite em quartos separados por respeito, mas eu não dormi quase nada, revivendo cada olhar, cada palavra do dia anterior. Quando desci as escadas de madeira antiga, encontrei Dona Isabel sentada à mesa comprida, os olhos inchados mas a postura ainda firme como sempre fora. Tiago, precisamos de falar, disse ela sem rodeios, servindo-me uma chávena de café preto como eu gostava desde os tempos de Coimbra. Eu sentei-me, sentindo o peso do seu olhar. Eu sempre soube que eras especial para o Miguel. Mas isto é diferente. Ele tem responsabilidades. Eu respirei fundo, lembrando-me das conversas antigas com Miguel sobre como a mãe controlava tudo, a empresa de vinhos, o casamento, até as amizades. Dona Isabel, eu nunca forcei nada. O Miguel escolheu o caminho dele. Ela suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho impecável. A sociedade mudou, sim. Em Lisboa há casais como vocês em toda a parte. Mas aqui no Douro, na nossa família, as coisas são diferentes. Os clientes, os vizinhos. Vão falar. Eu senti a velha frustração subir, o mesmo argumento que Miguel usava há anos para justificar o silêncio. E o filho de vocês? Ele merece viver livre. Ela baixou os olhos para a chávena, e por um momento vi a mãe preocupada.
não a matriarca rígida. Eu amo Miguel. Quero que ele seja feliz. Mas feliz como? Com um escândalo que pode destruir o negócio que o avô construiu. Miguel apareceu na porta nesse momento, o cabelo ainda molhado do duche, e sentou-se ao meu lado, a mão tocando a minha por baixo da mesa. Mãe, o negócio sobrevive. Eu não sobrevivo mais fingindo. A conversa durou horas, cheia de lágrimas e silêncios pesados. Sofia tinha partido de madrugada para a casa dos pais em Lamego, deixando uma mensagem curta no telemóvel de Miguel: espero que sejas feliz com ele. Eu merecia a verdade antes. Eu sentia culpa, mesmo sabendo que não era responsável. Depois do almoço, Miguel e eu fomos passear pelos vinhedos, o sol quente batendo nas folhas verdes. Ele parou junto a uma vinha velha e pegou nas minhas mãos: Tiago, eu quero tentar. Quero ir para Lisboa contigo, recomeçar. Eu olhei para ele, vendo o rapaz que amei e o homem que ainda não se conhecia completamente. E a família? Os amigos? Ele encolheu os ombros. Vão aprender ou não? Eu não aguento mais esconder. Caminhámos em silêncio, o vento leve trazendo o cheiro do rio. Eu pensei na minha vida em Lisboa, o apartamento luminoso no bairro Alto, os amigos gays que me apoiavam há anos, o trabalho como designer que me dava liberdade. Mas também pensei no isolamento, nas noites em que desejava partilhar tudo com alguém que entendesse o peso da família portuguesa tradicional. À tarde, recebemos visitas, o padre veio falar com Miguel em privado, e depois o tio António, dono de outra quinta vizinha, que disse sem rodeios: se precisares de apoio, estamos aqui. O amor é amor. Foi a primeira voz positiva, e eu senti um alívio pequeno. Mas quando a noite chegou novamente, a mãe de Miguel chamou-nos para jantar. A mesa estava posta com pratos típicos: bacalhau, arroz de pato, vinho da casa. O clima era tenso mas civilizado. Eu não aprovo, disse ela finalmente, mas não vou perder o meu filho. Miguel apertou a minha mão por cima da mesa, e eu soube que aquele era um começo frágil. No dia seguinte partimos para Lisboa, o carro carregado com pouca coisa, o Douro ficando para trás como um capítulo fechado. Na estrada, Miguel ligou o rádio e uma música antiga tocou, daquelas que ouvíamos na faculdade. Ele sorriu pela primeira vez em dias: vamos construir algo nosso. Eu assenti, mas dentro de mim as perguntas permaneciam: seria suficiente o amor para superar anos de repressão? Em Lisboa, a vida esperava-nos com os seus ritmos rápidos e a sua liberdade relativa. Chegámos ao meu apartamento no bairro Alto ao fim da tarde, o sol poente pintando as ruas estreitas de tons laranja. Miguel olhou em volta, tocando os livros nas prateleiras, as plantas na varanda com vista para o Tejo. Aqui sinto-me livre, murmurou ele, e eu abracei por trás, sentindo o corpo dele relaxar pela primeira vez desde o casamento. Mas a liberdade veio com contas a pagar. Nos dias seguintes, o telemóvel não parava, mensagens da família, chamadas perdidas, até um e-mail da empresa pedindo explicações. Miguel passou horas ao telefone, explicando, defendendo-se, às vezes chorando em silêncio depois. Eu via-o lutar com a culpa, com a sensação de ter traído não só Sofia mas toda uma vida planeada. Uma noite, depois de uma chamada especialmente dura com o pai, Miguel sentou-se no sofá e disse: eu sinto-me egoísta, Tiago. Como se tivesse destruído tudo por um capricho. Eu sentei-me ao lado dele, pegando nas suas mãos. Não é capricho. É quem tu és. Conversámos até de madrugada, revivendo os anos escondidos, as viagens rápidas a Sintra onde fingíamos ser só amigos, os jantares em restaurantes discretos no Príncipe Real onde nos tocávamos por baixo da mesa. Eu contei-lhe sobre as minhas próprias crises, os anos em que questionava se valia a pena amar alguém que nunca poderia assumir publicamente. Eu quase desisti de ti, admiti. Mas nunca consegui. Miguel chorou, e eu abracei-o, sentindo que finalmente estávamos a construir algo sólido. Os amigos de Lisboa apareceram para apoiar. O João, meu melhor amigo desde a faculdade, trouxe vinho e disse: bem-vindo ao clube, Miguel. Aqui ninguém julga. Jantares em grupo, caminhadas pelo Parque Eduardo VII, noites de cinema no sofá. Miguel começou a sorrir mais, a falar do futuro, talvez abrir uma pequena empresa de consultoria em vinhos em Lisboa, talvez viajar juntos para o Algarve. Mas a pressão familiar não parava. Dona Isabel veio a Lisboa 2 semanas depois, sozinha, e encontrou-nos no café perto de casa. Eu vim ver o meu filho, disse ela, e pela primeira vez vi vulnerabilidade nos seus olhos. Conversámos durante horas no meu apartamento. Ela contou histórias da infância de Miguel, dos sonhos que tinha para ele, e eu vi como o amor de mãe se misturava com o medo do desconhecido. Eu não entendo tudo, confessou ela, mas vejo que ele está mais leve. Miguel abraçou-a antes de ela partir, e eu soube que uma ponte pequena tinha sido construída. No entanto, o caminho não era linear.
Uma tarde, Miguel recebeu uma mensagem de Sofia: eu perdoo-te, mas preciso de tempo. Ele leu em voz alta, a voz embargada, e eu senti a dor dele como minha. Ela merecia melhor, disse ele. Eu assenti, sabendo que o arrependimento fazia parte do crescimento. Os meses passaram. Miguel começou terapia, confrontando os medos internos, a vergonha que a sociedade ainda sussurrava mesmo em Portugal progressista. Eu via-o florescer, aprendendo a cozinhar pratos simples, passeando de mão dada comigo pela Rua Augusta sem medo, rindo com os meus amigos. Uma noite, no terraço, ele disse: tu salvaste-me, Tiago. Não do casamento, mas de mim mesmo. Eu beijei-o, sentindo que o amor verdadeiro não era perfeito, mas era nosso. Mas ainda havia testes pela frente, uma reunião familiar marcada para o Natal no Douro, onde todos esperavam explicações. Eu sabia que o caminho para a aceitação total seria longo, cheio de conversas difíceis e olhares enviesados. O Natal chegou com chuva fina em Lisboa, mas o convite da família para o Douro era claro: venham os dois. Miguel hesitou dias, mas eu insisti: se não enfrentarmos agora, nunca vamos. Partimos de carro na véspera, o rádio tocando músicas natalinas portuguesas, e eu via a tensão nos ombros dele aumentar à medida que os vinhedos apareciam. A quinta estava iluminada com luzes quentes, a mesa posta para 20 pessoas. Dona Isabel recebeu-nos com um abraço apertado, o pai de Miguel com um aperto de mão firme mas distante. Os primos olhavam com curiosidade, alguns com sorrisos genuínos, outros com silêncio incômodo. O jantar começou tenso, conversas sobre o vinho da colheita, sobre o tempo, evitando o elefante na sala. Depois da sobremesa, o pai de Miguel pigarreou: Miguel, filho, precisamos de falar claro. A conversa durou até altas horas. Ele falou de decepção, de tradição, mas também de orgulho pelo filho que construía algo novo. Miguel respondeu com calma, contando a sua verdade sem atacar ninguém. Eu fiquei ao lado, segurando a mão dele por baixo da mesa, sentindo o suor frio. Alguns tios murmuraram, mas ninguém levantou a voz. Quando a noite acabou, a mãe disse baixinho: eu ainda não entendo, mas vejo que estás bem. Foi um pequeno milagre. Voltámos para Lisboa mais leves, e os meses seguintes trouxeram mudanças. Miguel abriu uma pequena loja online de vinhos especiais, eu continuei o meu trabalho de design, e aos poucos construímos uma rotina nossa: manhãs com café na varanda, fins de semana em Cascais, viagens curtas a Aveiro. Os amigos tornaram-se família escolhida. Uma tarde, no Jardim do Príncipe Real, Miguel parou e disse: quero casar contigo, Tiago. Não por pressão, mas porque quero. Eu ri, lágrimas nos olhos, e aceitei. O pedido foi simples, só nós dois e o Tejo como testemunha. A família reagiu com surpresa mas não com rejeição total. Dona Isabel mandou um e-mail dizendo: se é isso que te faz feliz, eu aprendo. Sofia enviou uma mensagem de parabéns meses depois, mostrando que o tempo curava feridas. Mas o crescimento não parou aí. Miguel ainda tinha dias difíceis, momentos em que o velho medo voltava, e eu aprendi a dar espaço, a ouvir sem julgar. Eu também cresci, aprendi a confiar, a não guardar ressentimentos do passado. Uma viagem juntos a Sintra, revivendo lugares antigos, selou o nosso compromisso. Sentados num banco com vista para o palácio, ele disse: tu foste o meu coragem. Eu respondi: e tu a minha paciência. A vida em Portugal, com as suas contradições, leis avançadas mas famílias tradicionais, ensinava-nos todos os dias que o amor exigia escolha diária. Os anos passaram devagar e felizes, com pequenos triunfos: a primeira ceia de Natal só nossa, o primeiro aniversário público, a aceitação gradual da família. Eu via Miguel transformar-se no homem que sempre quis ser: confiante, aberto, inteiro. Hoje, 10 anos depois daquele dia no Douro, estamos aqui outra vez, mas agora é diferente. A quinta foi alugada para o nosso próprio casamento, pequeno e íntimo, com vinhedos ao fundo e o rio brilhando como sempre. A família veio quase toda, alguns ainda com olhares hesitantes mas com abraços sinceros. Dona Isabel dança com o neto de um primo, e o pai de Miguel brinda conosco com vinho da casa. Os amigos de Lisboa enchem o espaço com risos. Miguel e eu trocamos as alianças sob o mesmo altar onde tudo começou, e eu sinto que o círculo fechou-se com beleza. A vida ensinou-nos que o amor gay não é uma revolução fácil, mas uma construção diária, conversas honestas, perdões, escolhas. Eu vejo nos olhos dele o mesmo brilho da juventude, agora maduro, livre. Os convidados aplaudem quando nos beijamos, e o sol do Douro ilumina tudo como um perdão coletivo. A jornada foi longa, humilhações, crises, sacrifícios, mas valeu cada lágrima. Agora, olhando para trás, percebo que a verdade não destruiu, libertou. O futuro é nosso: uma casa maior em Lisboa, talvez uma família por adoção, viagens pelo mundo. Miguel aperta a minha mão e sussurra: obrigado por nunca desistires.
Eu sorrio, sabendo que fomos ambos salvos um pelo outro. A música toca, e dançamos devagar, o mundo inteiro parecendo mais leve. O Douro testemunha o nosso crescimento, e eu sinto paz verdadeira. A sociedade mudou um pouco mais, mas o importante é que nós mudamos primeiro. Esta é a nossa história, não de escândalo, mas de amor que venceu o medo. O que começou como humilhação pública transformou-se na maior celebração da nossa verdade. E agora, olhando para o horizonte, sei que valeu a pena cada escolha difícil. A revelação pública do amor gay entre dois homens justifica destruir uma família tradicional. Verdadeiro ou falso?